Oi, pessoal, boa tarde. Vamos começar aqui nossa aula de hoje, tá? Que seria a sexta aula de introdução à cosmologia. Nessa aula, pessoal, a gente vai destrinchar as equações de Friedmann, tá certo? É, Só que eu só quero fazer aqui uma observação, que é o seguinte. Eu já mostrei a vocês, a gente não deduziu através das equações de campo de Einstein, né? As equações de Friedmann, tá certo? É, Quando eu mostrei aqui elas, né, para você na aula passada, eu já coloquei elas aqui adicionando a constante cosmológica, tá? É, As equações de Einstein, Einstein teve que adicionar uma constante do lado esquerdo, que ele chamou de constante cosmológica, para poder obter o universo estático, que ele acreditava, né, na época, em 1917, quando ele aplicou a teoria da relatividade geral pela primeira vez para estudar o universo, tá certo? A dinâmica cósmica. Então, para obter um universo estático, ele adicionou a constante cosmológica, tá? Então, quando você bota a métrica do lado esquerdo de Friedman Robertson Walker com a equação adicionando a constante cosmológica e o lado direito o tensor de energia do fluido perfeito, que é como a gente descreve o universo, né? O substrato do universo é descrito como fluido perfeito, pelas razões que eu já falei anteriormente. Aí aparecem as duas equações de Friedman, que nos diz como o fator de escala evolui com o tempo, em termos da curvatura, da densidade de energia e da pressão do fluido, tá? Então, são essas duas equações aqui, ó, tá certo? Então, essas são as duas equações de Friedmann. E aí é possível mostrar, pessoal, que dentro dessas duas equações de Friedmann está embutida a equação da conservação de energia, eh, que é decorrente de quando você supõe que a expansão do universo é adiabática, né? Quando a gente fez isso em aulas passadas, supondo que a expansão do universo é adiabática, a gente viu que a temperatura da radiação cósmica de fundo, né, ela cai com o inverso do fator de escala. Óbvio que isso é uma hipótese que tem que ser testada observacionalmente, tá certo? Se a expansão é adiabática ou não. Então, a gente obteve, nós obtivemos nós mostramos essas duas equações de Friedmann, tá? Por enquanto, pessoal, a gente vai desprezar a constante cosmológica, por enquanto, tá? Na aula de hoje, a gente vai desprezar a constante cosmológica. E o que nós vamos fazer? Nós vamos explorar essas duas equações de Friedmann aqui. Lembrando que nós temos três incógnitas e duas equações. A equação da conservação de energia, que a gente vai obter hoje através da termodinâmica, ela não é uma equação extra, tá? Porque ela é possível mostrar que ela está embutida nas duas equações de Friedmann, tá certo? Então a gente precisa de uma outra equação para poder fechar, né? Você ter três incógnitas e ter três equações. E aí essa terceira equação é a equação de estado que relaciona a pressão com densidade do fluido, tá? Que para o nosso caso é bem simples, uma vez que a pressão e densidade só deve depender do tempo, né? Devido à homogeneidade e isotropia. Então, pessoal, vamos desconsiderar por enquanto a constante cosmológica nas equações de Friedmann e vamos manipular elas um pouquinho aqui para tirar algumas informações muito importantes, tá? E aí a gente começa a aula 2. Então, tá aqui equações de Friedmann, tá? Na aula de hoje. A gente vai considerar uma das equações, que é a de A ponto sobre A. Porque a gente sabe que A ponto sobre A, pessoal, é o parâmetro de Hubble, né? Então, a gente tem aqui, ó, como o parâmetro de Hubble evolui com o tempo, dependendo da densidade de energia, da curvatura e de como o fator de escala evolui com o tempo, tá certo? Obviamente, aqui, pessoal, a gente não, se a gente quer saber como é que o parâmetro de Hubble evolui, a gente tem que saber como é que a densidade de energia evolui com o tempo e tem que saber como é que o fator de escala evolui com o tempo, né? E aí a gente não tem, apenas usando essa equação aí, como ter esse comportamento do parâmetro de Hubble, tá? Mas por enquanto, veja que se k igual a zero, o parâmetro de Hubble tem uma expressão bem simples, né? Em termos da densidade de energia em um tempo t, certo? Mas aí, vamos fazer o seguinte aqui, pessoal. Nessa aula de hoje aqui, a gente está seguindo Barbara Riley, embora durante o curso eu vou adicionar bastante coisa àquele livro, mas nesse tópico aqui, nessa parte eu estou usando Barbara Riley, e ela faz o seguinte, ela pega essa equação de Friedmann,
depois pega a termodinâmica para o universo expansão adiabática, junta as duas e encontra a equação da aceleração, tá? Que é a equação para a dois pontos. Como a dois pontos depende do conteúdo material energético do universo, tá certo? Aí nós vamos ficar com três equações, mas que não são independentes, tá certo? A gente vai precisar de uma outra equação para poder fechar três incógnitas e três equações, tá certo? As três incógnitas, a gente vai. É o fator de escala, densidade de energia e a pressão. Tá? Então, pessoal, veja o seguinte: ó, eu posso pegar essa equação aqui e tal, e na aula de hoje essa aula não vai ser tão longa. Eu espero que ela seja uns 40 minutos, 45 minutos no máximo. Porque vai ter algumas passagens matemáticas que vocês, como vai ser um trabalho de casa para vocês abrirem, tá? Mas é puramente álgebra, tá certo? E não é papel nosso aqui também sair abrindo tudo quanto é equação, senão a aula não termina nunca, tá? Então eu vou fazer o seguinte agora, eu vou pegar essa equação aqui e vou dividir por h de t ao quadrado, tá? Ambos os lados. E vou rearranjar os termos. A gente vai obter outra expressão bem simples, que é essa aqui, ó. 8πg, 3h ao quadrado C2 εt menos 1, igual a kc ao quadrado, raio de curvatura hoje, fator de escala hoje, h, que é o parâmetro, hoje não, desculpa, o raio de curvatura hoje, o fator de escala em um tempo t e o parâmetro de Hubble em um tempo t, tá certo? Só fiz dividir tudo por h ao quadrado e rearranjei os termos aqui. Por que eu fiz isso? Porque a gente tem que dar um jeito, pessoal, porque como eu falei, a gente não sabe qual é a curvatura espacial, mas nós sabemos matemáticas, então a gente viu que o que é que nós podemos pensar, que nós estamos em uma hipersuperfície tridimensional, imersa em um espaço quadridimensional, onde a gente vai ter uma certa curvatura que a gente vai ter que determinar através das observações dentro do nosso espaço. Então é isso que a cosmologia tenta fazer. Então veja só, se a gente divide essa equação de Friedman aqui por h ao quadrado e rearranja ela dessa maneira aqui, ó, a gente vê o seguinte, que existe uma densidade de energia crítica, cujo valor é 3c ao quadrado h de t ao quadrado dividido por 8πg, que se o universo tiver essa densidade de energia crítica, esse valor dá 1, eu vou ficar com 1 menos 1 igual a zero, e aí, como C não é zero, A não é zero, H não é zero, a única forma disso aqui ser zero é se o Kzinho, pode ser menos 1, 1 ou zero, for igual a zero. Então, se existe uma densidade de energia, que a gente chama de energia crítica, que se o universo tiver ela, a curvatura vai ser nula, tá certo? Se a densidade de energia do universo for maior do que isso, tá certo? É porque o K vai ser positivo. Então, a gente vai ter o universo positivamente curvado. E se a densidade de energia for menor do que essa crítica, esse valor aqui vai dar menor do que 1, ou vai dar negativo, desculpe, vai dar negativo, né? Esse termo aqui vai ser menor do que 1, então tudo vai dar negativo, e aí a gente vai viver num universo negativamente curvado. Então, você vê que dessa equação, se a gente tiver como estimar qual é a densidade de energia crítica do universo, a gente já sabe qual é o sinal da curvatura, tá? E, pessoal, uma coisa importante é que se a gente descobre que, através de observações que hoje, o parâmetro a densidade, que o universo é positivamente curvado, ele foi positivamente curvado durante toda a sua evolução, tá? E se o universo for negativamente curvado, ele foi negativamente curvado durante toda a sua evolução. Não tem como o universo ele ser positivamente curvado em um instante e negativamente curvado em outro instante, tá certo? Isso está embutido nas equações de Friedman, tá? Então, se a gente supor que o parâmetro, se a gente quiser calcular a densidade de energia crítica hoje no universo, ou seja, qual é a densidade de energia que o universo tem que ter hoje para a curvatura dele ser nula, curvatura das seções espaciais, tá? Ser nula. Então, se a gente vê que só depende, né, do parâmetro de Hubble aqui, né? Se a gente está querendo saber hoje, a gente tem a constante de Hubble. Então, pessoal,
Se a gente considerar, eu considerei aqui o H0 igual a 70 mais ou menos 7 quilogramas por quilômetros por segundo por megaparsec, porque esse valor engloba aí, com esse erro, engloba os valores, diversos valores estimados hoje na literatura, que a gente já discutiu aulas passadas, né? Que existe até a chamada tensão na constante de Hubble, que é uma tensão extremamente importante hoje e investigada na cosmologia. Então, se a gente coloca esse valor que eu falei, 70 mais ou menos 7 quilômetros por segundo por megaparsec, é possível mostrar que a densidade de energia hoje é 5.200, mais ou menos 1.000 MeV por metro cúbico, ou o equivalente é massa, é de 1,4 mais ou menos 0,3 vezes 10 a 11 massas solares por megaparsec ao cubo, tá certo? Ou seja, se o universo tiver um equivalente em massa de 10 a 11 massas solares por megaparsec ao cubo, tá certo? Distribuída em 1 megaparsec, significa que a sua densidade equivalente à massa é igual à densidade crítica, então a curvatura das seções espaciais é nula, tá? E essa é uma dos objetivos da cosmologia observacional, tá certo? Então, pessoal, essa densidade crítica é grande ou pequena? É extremamente baixa, tá? É extremamente baixa. Isso equivale a um átomo de hidrogênio a cada 200 litros de volume, tá? Ou 140 estrelas com massa solar por quiloparsec cúbico, certo? Isso não é uma grande densidade pelos padrões terrestres. Não é nem mesmo uma grande densidade pelos padrões do espaço interestelar dentro da nossa galáxia, onde mesmo as regiões dentro da nossa galáxia mais quentes e menos densas têm alguns prótons por litro, tá? Então, isso quer dizer que o espaço intergaláctico, tá? É extremamente vazio, certo? É extremamente vazio. Hoje, as observações nos fornecem que o universo tem uma densidade de energia muito parecida, muito próximo à densidade de energia crítica, né? Ou seja, o universo é um imenso vazio, tá? Então, pessoal, na hora que a gente vai querer linkar teoria com observação, é muito útil a gente definir uma quantidade que a gente chama de parâmetro de densidade. Esse parâmetro de densidade em um tempo t é igual à densidade de energia do universo em um tempo t, dividido pela densidade de energia crítica naquele tempo t, tá? Que a gente, óbvio, que a gente está vendo aqui que a densidade de energia crítica depende com o tempo, uma vez que depende do parâmetro de Hubble. Então, a gente pode definir essa quantidade adimensional, tá certo? Que a gente chama de parâmetro de densidade. Esse parâmetro de densidade você pode definir para diferentes componentes, por exemplo, o parâmetro de radiação, o parâmetro de densidade da radiação em um tempo t. É a densidade de energia da radiação naquele tempo t, dividido pela densidade de energia crítica do universo naquele tempo t. E assim sucessivamente para cada componente que você esteja analisando. Mas aqui, do jeito que eu escrevi aqui, pessoal, por enquanto, eu estou considerando o parâmetro de densidade total, ou seja, aqui está a densidade de energia total do universo, incluindo radiação, matéria relativística, matéria não relativística e possivelmente uma energia escura ou uma constante cosmológica, tá certo? Que a gente vai ver mais para frente que, embora Einstein tenha colocado a constante cosmológica do lado esquerdo, do lado geométrico, é possível transferir ela para o lado direito e associar a constante cosmológica à densidade de energia do vácuo, onde a pressão é menos a densidade de energia, tá certo? Mas isso a gente vai ver mais para frente. Então, olha só, pessoal. Vocês podem pegar essa equação de Friedman aqui, escrita dessa maneira, e utilizar a nossa definição por parâmetro de densidade, pegando o tempo de hoje e obter essa equação aqui, ó, certo? É só rearranjar os termos lá. E aí a gente obtém isso aqui. Isso aqui seria o parâmetro de densidade total do universo hoje, tá certo? E aí, pessoal, o que a gente faz é definir também o parâmetro de curvatura hoje, que é igual, a definição é menos kc ao quadrado raio de curvatura hoje ao quadrado, constante de Hubble ao quadrado, tá?
Então, se você faz essa definição e joga para cá, a gente obtém que o parâmetro de curvatura hoje mais o parâmetro de densidade de energia total hoje é igual a 1. Ou a gente tem que o parâmetro de densidade de curvatura hoje é igual a 1 menos o parâmetro de densidade de energia total do universo, tá? Então veja que isso aqui não são equações novas não, pessoal. Novas não, pessoal. Eu apenas estou reescrevendo a equação de Friedman de maneiras mais compactas e apropriadas para a gente tirar as conclusões através das observações. Mas veja que eu estou ainda, até agora na sexta aula, definindo as quantidades importantes para a gente, tá certo? Do ponto de vista teórico, tá? Então, analisando essa equação 11, nós temos três possibilidades. Ó. Se o parâmetro de densidade de energia total é maior do que 1, se isso aqui for maior do que 1, significa que o ômega K é negativo. Para o ômega K ser negativo, significa que o K é positivo. Ou seja, a curvatura é fechada, tá certo? Então, ômega K negativo significa curvatura fechada. Se o ômega zero, o parâmetro de densidade total de energia, for igual a 1, significa que a curvatura é nula, né? E se isso aqui for menor do que 1, significa que o ômega K é positivo, significa que o K é negativo, tá? E aí a curvatura é aberta, tá certo? Então isso aqui, ó, tá aqui descrito nessa tabelinha, tá certo? Então vocês dêem uma pausa, revisem isso aqui, o que a gente acabou de falar aqui, tá? Então aqui tá os passos bem detalhados para chegar nessa conclusão aqui. Porque uma das coisas que a gente vai ver que lá na radiação cósmica de fundo, né, a gente coloca limites nesse ômega total aqui, tá? E aí na curvatura. Mas isso lá para frente que nós vamos estudar, tá? Então eu boto aqui, ó, embora aquela equação de Friedman seja extremamente importante, ela não pode por si só nos dizer como o fator de escala evolui com o tempo, tá certo? Porque nós temos duas incógnitas, né? O A de t e o E de t. Então a gente precisa de outra equação. Essa equação é a equação de estado, tá? Que a gente vai discutir já já. Agora, pessoal, eu vou mostrar o seguinte: a gente vai obter a equação da densidade de energia escura. Desculpe, a gente vai obter a equação de conservação de energia a partir de leis da termodinâmica, tá? E a partir dessa nova equação de conservação de energia, junto com essa primeira aqui, a gente vai obter a equação da aceleração. É só uma outra maneira de você deduzir as coisas, tá? Então vamos lá. A gente sabe que na lei da lei da termodinâmica que dq é igual a dE mais P de dV. Se a gente está considerando uma expansão adiabática, dq é igual a zero. E aí, se eu dividir ambos os lados aqui por dt, eu vou ter E ponto, né? A variação da energia com o tempo, mais P, V ponto, tá? Ou seja, essa equação aqui vai me dizer como é que a energia varia de acordo com a evolução do volume, tá certo? Daquela região, né, que você está estudando. Isso aqui é geral, isso aqui é termodinâmica. Agora vamos para o universo, tá? Então, vamos considerar uma esfera de raio. Vamos considerar uma esfera, lembrando que a gente está utilizando aqui o sistema de coordenadas comóveis, né? Então, vamos imaginar uma esfera com um raio comóvel RS, tá certo? Que se expande, né, junto com a expansão universal. O raio próprio, ou raio físico dessa esfera, em um tempo t, vai ser o fator de escala no tempo t vezes a coordenada comóvel, tá? Então, pessoal, o volume físico daquela esfera que a gente está considerando é 4 terços RS ao cubo a t ao cubo, tá? Eu vou derivar isso aqui. Se eu derivar isso aqui, eu vou ficar com V ponto igual a 4π3 RS ao cubo, 3 ao quadrado a ponto, tá?
Se eu multiplicar por A em cima e embaixo, eu vou obter que V ponto é igual a V 3A ponto sobre A. Beleza? Utilizando essa equação aqui. Porém, pessoal, a gente sabe que a energia interna dentro de uma esfera é o volume vezes a densidade de energia naquele tempo, né? Se eu tomar a derivada, eu vou ter E ponto igual a V E ponto mais V ponto E. Isso aqui é epsilon, né? E aqui, isso aqui vai ficar com V epsilon, só que, pessoal, quem é V ponto aqui, né? V ponto está aqui, ó. Aí eu substituo. E quem é E ponto? E ponto está aqui. E ponto está aqui e V ponto também está aqui, ó. Então, você substitui, tá? Nesse V ponto, você bota aqui. No E ponto, você usa PV ponto, mas em V ponto, você também utiliza isso aqui para obter a equação da conservação de energia ou a equação de fluido, tá? Que me diz, ó, como a densidade de energia varia ao longo de acordo com a expansão do universo, ó, que está o parâmetro de Hubble, tá certo? Se A ponto sobre A é zero, é porque a densidade de energia permanece constante, tá certo, pessoal? Isso aqui nos diz como a densidade de energia evolui de acordo com a expansão do universo, ó, que está aqui, ó, em A ponto sobre A. Isso aqui é o parâmetro de Hubble, tá? Então vamos ver agora como eu posso utilizar essas duas equações para obter a equação da aceleração. Lembrando, pessoal, que a gente pode pegar, como eu mostrei na aula passada, resolver a equação da relatividade geral, obter as duas equações de Friedmann e mostrar que dentro dessas duas equações, essa equação aqui está embutida, tá? Para um universo que se expande de forma adiabática. Só que aqui a gente não tem problema nenhum fazer dessa maneira, tá? Então vamos lá, eu vou pegar lá aquela minha equação de Friedmann, agora, tá certo? Aqui é A ponto sobre A ao quadrado. Então eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso multiplicar por 2 e vou obter essa equação aqui, tá? Aí eu posso derivar em relação ao tempo. Vou ficar com 2A ponto, A dois pontos, igual a 8πg3c ao quadrado é ponto A2 mais 2 A ponto, tá? Se eu dividir por 2A ponto A, eu vou obter essa equação aqui, ó. Tá? Se eu fiz dividir por 2A ponto A, todos os lados. Mas eu tenho, pessoal, eu posso usar essa minha equação aqui ó, agora, para E ponto, e substituir aqui. Quando eu fizer isso, eu obtenho a equação da aceleração, tá certo? Você vê que há dois pontos, ó, é menos 4πg, 3c ao quadrado, é y mais 3p. Não entra curvatura aqui, certo? O sinal de há dois pontos, se é negativo ou positivo, ou seja, se o universo acelera ou não, está ligado ao seu conteúdo material energético. Para a radiação, para a matéria não relativística ou para a matéria relativística, é possível mostrar que isso aqui é sempre positivo, de forma que nós temos a dois pontos sempre negativo, ou seja, o universo sempre está desacelerando, né? A sua taxa de expansão estaria diminuindo com o tempo, tá? Então eu coloco aqui, ó, a equação da aceleração inclui a pressão, mas não inclui a curvatura, associada ao material que preenche o universo. Um gás de matéria bariônica ordinária, de fótons, de neutrinos ou de WIMPs, possui pressão positiva e densidade positiva, o que desacelera a expansão do universo. No entanto, se a gente estiver estudando um universo composto por um fluido cuja pressão seja menor do que menos epsilon sobre 3, esse fluido vai acelerar a expansão do universo, porque esse sinal aqui vai mudar, né, para positivo. Só que, pessoal, quando a gente vai estudar o universo, a gente está interessado na densidade de energia total, ou seja, na soma das componentes, tá certo? E na pressão total, que é a pressão de todas as componentes. E aí, se você tiver uma constante cosmológica ou energia escura, a gente vai ver que dependendo dos valores dessas densidades de energia, né, o resultante aqui dentro pode dar um sinal negativo, e com esse negativo vai dar um a dois pontos positivo, tá certo?
Mas para a matéria ordinária, fótons, neutrino, imps, ou imps, a pressão é sempre positiva e a densidade é sempre positiva, tá? Ou seja, o universo sempre desacelera. Por isso que durante muito tempo, décadas e décadas e décadas, se achou que o universo estava em expansão desacelerada. A taxa de expansão diminuiria com o tempo, tá? Então, pessoal, como eu falei, posteriormente a gente vai ver um pouco que eu posso pegar a constante cosmológica que Einstein colocou do lado esquerdo, colocar do lado direito e associar a uma constante cosmológica a um fluido cuja pressão é igual a menos epsilon, tá? Então, quando eu faço isso e coloco aqui nessas equações P igual a menos epsilon, tá? Ou seja, supondo que eu tenho um universo onde a constante cosmológica domine, quando eu colocar aqui P igual a menos epsilon, esse sinal aqui vai dar positivo, significando que um universo dominado por constante cosmológica, né, a gente vai ter uma aceleração, tá certo? Mas como eu falei, pessoal, aqui eu posso também, obviamente, colocar todas as contribuições, inclusive a pressão negativa da constante cosmológica. E aí vai depender da soma, tá? Das quantidades que eu tenho aqui, para ver se o universo desacelera ou não. O que vai me dizer isso são as observações, o que vai impor vínculos em cada parâmetro de densidade. O parâmetro de densidade da matéria escura, parâmetro de densidade da radiação, parâmetro de densidade da curvatura, parâmetro de densidade da constante cosmológica. Tá? Então tá aqui, pessoal. Até agora nós temos essas três equações, né? A equação aqui, parâmetro de Hubble, que é a ponto sobre a equação de conservação de energia e a equação da aceleração. Mas essas equações aqui não são independentes e nós continuamos com três incógnitas, tá? Então a gente precisa de uma outra equação para poder, para nós podermos obter como o fator de escala evolui ao longo do tempo e daí tirar diversas consequências, tá? Então eu boto aqui, ó, das três equações acima, apenas duas são independentes. Assim, temos o sistema de duas equações independentes em três incógnitas, a t, et e p de t. Para resolver, precisamos de uma equação de estado, ou seja, uma relação matemática entre pressão e densidade de energia da substância que preenche o universo. Tá? O que a gente vai ver, pessoal, que ao longo do tempo, o universo é dominado por diferentes componentes. Óbvio que a gente vai ter uma mistura também aí, né, com relação à dominância, vamos dizer assim, com relação à dinâmica do universo. Mas a gente pode aproximar, e a gente vai fazer isso aqui no curso de Introdução à Cosmologia, tá? E muitas vezes é feito isso mesmo na prática, dependendo do que você esteja estudando, a gente considera o universo só dominado por radiação, só dominado por matéria e só dominado por energia escura e tira as consequências disso. Mas a gente vai entender isso posteriormente, certo? Então, a equação de estado, para o nosso caso, que a gente apenas quer um fluido cujas propriedades dependem apenas do tempo, ela pode ser parametrizada através de P igual a ômega epsilon, onde ômega é um número adimensional, tá? Que pode, para o nosso caso aqui, ter alguns valores importantes. Para a matéria não relativística, pessoal, eu coloco aqui, ó, o caso do gás não relativístico, como matéria não relativística, tá? Como a matéria escura fria, por exemplo, como a matéria bariônica. Considere, ou seja, considere, por exemplo, um gás de baixa densidade de partículas massivas não relativísticas. Para um gás não relativístico, a equação de estado pode ser escrita dessa maneira aqui, onde o ômega é V2 sobre 3C ao quadrado, que é muito menor do que 1, pessoal, porque a matéria não relativística, ó, composta pela matéria escura fria e a matéria não bariônica, possui velocidades peculiares muito pequenas, tá? Frente à velocidade da luz. Tá? Então, a pressão da matéria não relativística na dinâmica, a gente pode considerar como sendo zero. Além dela, também tem a pressão do gás relativístico, por exemplo, dos fótons, né? Que é um terço da densidade da energia relativística. Então, tem os fótons exercem uma pressão na dinâmica cósmica, tá certo? Isso aqui vocês dêem uma lida, mas por enquanto não é importante para a gente não, tá?
Então é o seguinte, para os valores que nos interessam, são P igual a ômega zero, que é uma matéria não relativística, tá certo? Não exerce pressão na dinâmica, os fótons, e, pessoal, hoje a gente sabe que a gente tem que ter alguma pressão cujo ômega deve ser menor do que menos um terço, para poder acelerar a expansão do universo. Tá certo? No caso, a constante cosmológica, é possível a gente associar aquele termo matemático a um fluido cuja pressão é igual a menos epsilon. Tá? Então, esses são os três casos que a cosmologia está interessada. Tá certo? Veja que para esses três casos, pessoal, a pressão sempre é constante, né? Porque é P igual a zero, desculpe, o ômega é sempre constante, não a pressão. O ômega é sempre constante. No caso igual a zero é sempre constante, né? Mas nos casos diferentes de zero, a pressão depende da densidade de energia, né? Que dependendo do que você esteja tratando, tá? Dependendo do que você esteja tratando, essa densidade de energia muda ao longo do tempo, tá? Então essa pressão pode mudar ao longo do tempo, pode, mas nem sempre muda. A gente vai ver que na constante cosmológica essa pressão é constante e na equação de estado para a matéria não relativística, que é P igual a zero, ela é constante também, tá certo? Só que existem alguns modelos que considera que P pode ser também ômega de T, epsilon de T, tá? Existem também essas possibilidades que o pessoal explora. Mas, por enquanto, nós estamos interessados nesses três casos aqui. A pressão da matéria não relativística, o ômega da radiação e um ômega cujo a equação do estado, o parâmetro da equação do estado seja menor do que menos um terço, para poder a gente ter a expansão acelerada do universo, tá? Mas um dos objetivos da cosmologia é justamente colocar limites observacionais nesse ômegazinho aqui, tá? Então eu boto aqui, ó. A constante cosmológica, representada pela letra grega lambda, tem uma história controversa e ainda é objeto de debate. Ela sempre apareceu e sumiu na cosmologia, tá? A constante cosmológica pode ser definida como uma componente do universo que tem uma equação de estado igual a menos, que tem um parâmetro da equação de estado igual a menos um, ou seja, sua pressão é o negativo da sua densidade de energia, tá certo? Então, pessoal, como eu falei, eu vou fazer essa aula hoje mais curta, porque na próxima aula a gente vai estudar a constante cosmológica, certo? E aí envolve mais equações ainda, e eu não quero tornar a aula mais cansativa, ok? Obrigado, então.